Estás pronto para expandir a tua mente? Bem-vindo ao Mindset Talks, o podcast que explora as chaves para desbloquear todo o teu potencial. Vou fazer as honras e a partir daí é o seu copo com água. Força. Aqui. Meta. Põe aí. Se da garganta podia ser. Pois. Paulo, não quer um? Estou bem, obrigado. Eu não gosto, quando gravo, não gosto de beber água, porque depois dá-me vontade de ir à casa de banho. Depois faz a edição. E depois faz a edição. Faz a edição, muito bom. Esta parte vai ficar. Malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Mindset Talks Podcast e como não podia ser, portanto, o mesmo formato, ou seja, temos aqui um grande convidado, o professor Paulo da Escola 4NTEP. Nós estamos aqui numa das escolas onde eu frequentei aqui algumas formações, inclusive com o professor, e malta, preparem-se que este vai ser uma masterclass daquelas poderosas. Professor, obrigado por ter aceito aqui o convite e por estar aqui a despender o tempo e a gravarmos aqui um grande episódio, dar conteúdo aqui à malta, que é o que a malta também precisa. Obrigado. Já não nos víamos há algum tempo. Isso. Foi uma oportunidade. Boa. Sim, até porque, lá está, eu quando lancei o podcast, claro que já lancei há algum tempo, mas isto vai-se, portanto, vou chamando as pessoas, vamos falando, vou convidando, mas eu não queria acabar o ano sem gravar consigo, professor, porque já andávamos a adiar aqui há algum tempo e eu não queria acabar o ano sem gravar consigo. Mas antes de darmos aqui, digamos, aquele arranque, né, que a malta está aqui habituada já, eu vou já fazer aqui uma pergunta que é provocativa. Posso ser provocativo? Vamos fazer isso. Professor, nos tempos que correm, massoterapeuta ou massagista? Qual é que é aqui as diferenças? São muitas, não é? Mas qual é que será aqui o termo assim mais correto? Se é que existe. Vamos começar já uma história por aí. Primeiro, eu punha massagista. Ok. Que tirava a palavra aí do massoterapeuta, até pelo termo já mais pesado, ligado à terapia. Primeiro, a profissão. A profissão é massagista. Depois, a partir daí, o massagista pode-se especializar na parte terapêutica, na desportiva, no spa e bem-estar. E aí, se calhar, já ficava mais indicado, em alguns campos, conforme a opção de cada um, poder se intitular como massoterapeuta. Mas a profissão seria sempre o massagista. E começando por aí, não estava à espera de começar por aí, vem de encontro àquilo que eu falo com os meus alunos. A maior parte tem vergonha de ser massagista, de se intitular massagista. Eu não sabia a pergunta, o Paulo falou. Ainda existe? Existe muita vergonha de ser o massagista e a trocar a palavra pelo terapeuta. O terapeuta. O massagista é aquele que trabalha com as mãos, vai manipular tecidos, vai melhorar a qualidade de vida de cada um, e o termo teve sempre uma conotação negativa por causa das massagens de bem-estar, da própria prostituição e tudo. Então ninguém quer ser massagista. Se falarmos com um fisioterapeuta, se chamarem de massagista é quase um insulto, atirávamos já pela janela fora. E depois, mesmo os meus alunos, com o tempo, fui vendo com o tempo, todos dão a maior parte ser terapeutas, eu tenho que ir por outro caminho, quando a maior parte do trabalho está na massagem, na manipulação dos tecidos, o bem-estar, aquele acompanhamento regular, e daí que eu prefiro a palavra massagista, até ter uma questão de identidade. É isto que a gente faz, que não é fácil de fazer, como o Paulo sabe, e que só quando as pessoas entram na nossa área que começam a perceber o que é que nós fazemos, e muitas vezes quando vem à procura mas é osteopata, mas é fisioterapeuta e não massagista, mas depois é o trabalho da massagem muitas vezes que vai melhorar a qualidade de vida da pessoa. Inclusive na seleção onde eu trabalho, temos os fisioterapeutas, temos os massagistas, a parte da recuperação através do bem-estar, do banhos e massagens, onde está a sauna, o jacuzzi, o turco, está a massagem para recuperar, separada da lesão, do acompanhamento da lesão, do traumatismo que eles levaram no jogo ou levaram no treino. E
O grosso, naquele momento, está na recuperação. Mal de uma equipa, se em 16 tivessem 14 lesionados e só 2 para recuperar da fadiga física. Portanto, ficamos pelo massagista, está bem? Muito bom, Com orgulho. muito bom. Malta, está desvendado aqui o... Bem, é curioso porque eu por acaso, pronto, eu contra mim vou falar, né? Porque eu por acaso nas minhas redes sociais eu tenho massoterapeuta. Mas teve a ver, é engraçado porque teve a ver com a questão que efetivamente ao longo dos anos fui-me especializando aqui em outras linhas também, noutras vertentes. Eu inclusive tirei um ano de osteopatia pelo ITS, pelo Instituto de Técnicas de Saúde. Isto foi quando surgiu a osteopatia cá em Portugal, eles fizeram parceria com a Cruz Vermelha, que ele era um curso quase de tipo ano zero, em que faz o curso e depois já vai ali os GTCs, não é? Acho que é os GTCs, Sim. dão créditos, vá, para depois quem quisesse ingressar à licenciatura. Mas eu só quis fazer esse curso. E tirei outras especializações. E é engraçado, porque depois acabei por me promover no digital como massoterapeuta. Se calhar tem mais impacto em termos de divulgação, Não sei. de marketing. Boa questão. Mas a massoterapia, quando dava aulas no IMT, o curso era de massoterapia e auxiliar de fisioterapia. Ao contrário, agora já não lembro se a designação era primeiro uma... Acho que era massoterapia ou outra. Era massoterapia, tinha a parte do auxiliar de fisioterapia, que eu cheguei na altura a dar aulas nesses cursos. Depois, quando eu criei lá a massagem desportiva, já ficou massagem desportiva. E nas escolas por onde eu passei, deixámos cair um bocadinho o termo da massoterapia. Aqui utilizamos como curso de massoterapia, um dos cursos que temos, mas para formar o massagista. Ok. Ou seja, alguém que já tem os conhecimentos, já tem a experiência. A parte da massagem, da anatomia e depois a massagem terapêutica, por isso é que eu estava a dizer a tal especialização naquela área. Mas a profissão continua a ser massagista. Pois, na prática é tudo terapia de massagem. É tudo a mesma coisa. Aliás, é curioso, e eu trouxe esta pergunta, até porque de certeza cada haver aí, malta, aí desse lado, que vai ter essa dúvida também, que é, eu já tive pessoas a perguntarem-me assim, então, mas massoterapeuta, o que é isso, Paulo? E eu respondo sempre, olha, eu faço tratamentos, portanto, eu trato dores, lesões, o que seja, através das terapias de massagem. E depois as pessoas, com muita base na terapia de massagem, depois as pessoas dizem, então és massagista? Eu, sim, também. Acaba por ser, ou seja, é tal identidade, às vezes é difícil, preconceitos, mas quando pegamos, por exemplo, se estou a trabalhar num clube desportivo, estou a ser massagista. Se estou a trabalhar num spa, estou a fazer uma massagem com as pedras quentes, uma massagem estou a ser massagista. Porque nem sempre está presente o tratamento, a terapia, a lesão, está mais associada a outra vertente mais relaxamento da massagem. Portanto, okay. o grosso não tem a ver com a terapia pela lesão, aquilo que falámos no início, mas pelo acompanhamento regular. Para mim, o pior que me pode acontecer, e isto aos meus alunos, quando estamos a falar da massagem terapêutica, é ter lesionados. Eu prefiro ter aquela pessoa que me vem uma vez por semana, de 15 a 15 dias, uma vez por mês, ao longo de anos, mas não tem lesões, porque é acompanhado. Porque a maior parte das vezes, quando está lesionado, pegando num atleta, se ele estiver lesionado, o abandono está mais perto. E sempre ele abandonar também. Sim, só deixar de ser acompanhado. Sim, até porque ele tanto é lesionado, não consegue fazer com mais regularidade. E desmotiva. E ele desmotiva, exatamente, entra aí a parte emocional e mental. Se a lesão for muito grave, por exemplo, rasgar um ligamento cruzado anterior, a massagem já não serve. Perca aquela pessoa no acompanhamento regular. Sim, é verdade. Agora, cansado do escritório, com dores nas costas, do desporto, aquele que quer ter rendimento do trabalho, quer se sentir melhor, isso é a grande maioria, tem as pernas cansadas, está muito tempo sentado, muito tempo em pé, muito tempo estático. Isso é o meu grande público. É engraçado porque eu tenho, ainda hoje, antes de estarmos aqui, malta, a gravar o podcast de hoje, antes de ir para aqui, eu tenho uma cliente que é amiga também, felizmente, lá está aquelas relações que começam como clientes e depois tornam-se amizade. É britânica, ela é ultramaratonista e hoje chegou, portanto, fez a marcação e veio fazer a sua sessão e a primeira coisa que ela me disse foi, Paulo, eu apenas quero descansar, porque ela
ela corre muito, ela faz trail, ela faz corrida de estrada, e ela corre muito, e ela hoje vem mesmo, notava-se na expressão facial, vinha mesmo cansado. E eu, ok, muito bem, vamos cuidar de ti. Eu nos ultramaratonistas, a malta que eu tenho é das ultras, treino todos os dias, todas as semanas, todos os meses, muitas horas. Portanto, se compararmos o número de horas que eles treinam e o número de dias ao longo do ano, a quantidade de vezes que eles têm que ser recuperados, e se calhar estão 2 anos sem ter uma lesão grave se forem acompanhados. Portanto, em 700 dias, só um dos dias é que houve a lesão. Exatamente. E se calhar a lesão se foi tão grave que requer outras intervenções, já não é comigo que vem dizer. Sim, porque depois há níveis, não é? E temos que... Claro. Não é para nós tratarmos. Portanto, uma hérnia discal também já teve um acidente, já passou para outro patamar que não é o da nossa intervenção. Portanto, quem achar nesta área que é aí que vai intervir, não vai. Isso é preciso. Sim, isso é preciso muito cuidado, malta. Isto é mesmo, atenção, isto é coisas sérias. E eu falo isto às vezes que eu tenho pronto, amigos, enfim, que dizem, também quer tirar um curso de massagens e tal, porque às vezes chegam pessoas até mim que têm dores ou o que seja, não é? E eu digo sempre, atenção, porque temos que ser éticos e temos que ser profissionais, porque existem situações que nós nem sequer devemos tratar, temos que passar, lá está, para um fisioterapeuta, se calhar para um ortopedista, para um fisiatra, o que seja, porque não dá, não nos cabe a nós, e isso é muito importante. Já lá vamos aos ultramaratonistas, porque eles dão pano para mangas. Eu estou muito curioso com uma questão, professor. Há quanto tempo é que o professor está no mundo das terapias? Porque eu fiz as formações consigo, mas efetivamente nós nunca tivemos assim uma conversa de formação. Eu comecei no final do século passado, primeiro a dar formação na Associação dos Termas de Portugal, em que íamos fazer a formação pelas várias termas, sempre recordando estes Chaves, Monchique, Vimeiro, Monfortinho, Caldas de São Jorge, Vizela, passei por elas todas. Aquele processo de reformação das termas em que fazíamos a formação. Depois também comecei a dar aulas no IMT, nos cursos de massagem desportiva. Não, massagem desportiva que criei no IMT em 2003 ou 2004, talvez. Ok. Comecei a dar nos tais de massoterapia. Ok. Pronto, e a partir daí comecei-me a dedicar a esta área, porque a minha formação inicial é de Educação Física e Desporto. Comecei com um espaço de ginásio e depois fui largando a área, depois esta área foi crescendo cada vez mais. A Quatentep já tem 17 anos. 17 anos, é isso que eu ia perguntar. Há quanto tempo é que existe? 17ª série. Brutal, eu não sabia disso. E antes já tinha coordenado outra escola e tive no IMT, pelo visto o Paulo também lá teve, não foi, Paulo? Tive. E assim, se lembrava-me, tinha vindo do Instituto de Medicina Tradicional. Tive lá. Todas as coisas foram aparecendo. Eventos são mais de 200, eu já não tenho conta após os números de eventos. Quem tiver paciência que vá à nossa página, principalmente a do Facebook, é mais ativa e vai contando ali os eventos que ali estão. Depois tenho que juntar todos os que fiz na altura pela EMA, que também coordenei a EMA, e depois os que fiz também pelo IMT, quando ainda íamos para as corridas com marquesas fixas. Ok. Não transportadas para o local. Ainda não viajas ou portáteis. quando uma marquesa portátil pesava, sei lá, 20 quilos, pelo menos, coisas grandes. Eu tenho fotografias disso. Aí é brutal. Que é engraçado ver nas provas, víamos e vê-se pelos equipamentos, nós com a fileira de marquesas, hoje pomos uma fileira de marquesas e faz-se uma fila atrás. Então, as fotografias que temos da época é as marquesas montadas e o pessoal a passar e olhar, é isto. O que é que se passa aqui? Sai aqui. Muito bom. Pronto, foi crescendo, as pessoas também foram aderindo mais à área. Eu lembro no início, vamos a falar em 2000 e tal, já se ia para as feiras, eu nem estou a falar ainda na Quatentep, até mesmo na altura com o IMT, a adesão das pessoas não era muito grande, tanto menos uma marquesa, tinham vergonha de se
despir numa festa, parece uma marquesa de Stella de fila, tirar a camisa, estar ali com uma toalha, as mulheres dificilmente se deitavam, e isto foi crescendo, começou a deixar de ser estranho, as pessoas começaram a ver o que é que nós fazíamos, e depois começámos a ir para o Porto também, e no Porto ainda completamente ainda era semente. Hoje em dia não, qualquer sítio, quando pomos para teres a noção, no Vital Sport da Decathlon neste ano fizemos cerca de 300 massagens. A sério? Cerca de 300 massagens, em 2 dias. Em 2 Sábado dias. e domingo começávamos às 9h. Minha nossa. 4 marquesas sempre. Não sei a hora a 7, mas às 11h30 já tínhamos tudo esgotado até ao final do dia. Minha nossa. E estamos a falar de 16 massagens por hora, pelo menos, 4 marquesas, 4 vezes 4, massagens de 15 minutos. Portanto, já tudo cheio. E eu queria marcar para o dia a seguir. Dia a seguir, exatamente a mesma coisa. Aqui no Triatlo Longo de Lisboa chegámos a fazer, não sei se na altura o Paulo está connosco ou não. Eu cheguei, daquilo que eu me lembro, eu cheguei a estar num que foi ali onde é que era aquilo? Era Meixoeira? Não, estou a dizer, aqui no Vasco da Gama, que foi o Triatlon de Lisboa, tivemos 4 ou 5 anos com eles, chegámos a fazer 700 e tal massagens numa tarde. Há fotografias disso e vídeos, 120 massagistas vieram, alunos do Porto. Não é recorde do Rio nesse, porque nós não quisemos, nunca nos preocupámos com isso na altura. Sim. Havia assim intuito. Mas éramos 120. Portanto, se virem as fotografias e os vídeos, é uma questão de... Eu hoje vou pôr outra vez essa fotografia na nossa página. Agora eu vou lá ver quando acabamos o episódio. Em que tínhamos em cada marquesa pelo menos 4 a trabalhar, e eu já não lembro quantas marquesas éramos 120, a volta de 120 massagistas. Portanto, 700 e tal massagens ali numa tarde em que não havia quase tempo de espera. Como é que é gerir, que eu presumo que o professor tivesse de ficar na parte operativa, para além de punhar a mão na massa, mas tinha que cuidar daquela gente toda, na parte operativa e logística do processo. Não sozinho, tinha outros formadores comigo também, andávamos ali a controlar aquilo, mas o principal, por exemplo, posso ir para uma corrida aí sozinho com as mãos, porque eles são autónomos. Sim, e é importante. Sabe isso? Sim. Vocês, se está-se ali alguém de estar na escola, vocês já vamos a isso. Se vocês lá estavam. Exatamente. Portanto, a partir daí eu acho que o trabalho que fazemos na aula é trazer, sempre houve aquela tradição na escola de aparecerem visitas de fora, estão à vontade, há aquele primeiro nervosismo, mas depois também há os ex-alunos. Não há evento em que não apareça um ex-aluno para visitar a escola. Inclusive, este ano na Vital Sport apareceu uma aluna minha de há 18 anos. E logo a seguir aparece outra, pai do mesmo período, estávamos a falar e apareceu com o t-shirt. E vão lá ver a fotografia, que vale a pena, que uma aluna foi do IMT, da IEMA e da 4NTEP, sempre minha aluna. Ou seja, foi sempre consigo, apesar de dentro das escolas. No outro dia apareceu lá para nos visitar no Vital Sport e cruzou-se com outra que também tinha sido aluna. Começa a ser difícil de... Portanto, muita gente. Não são os nomes, é as datas. Sim. Estamos a falar, uma delas foi lá há 21 anos, pelo menos. Há 21 anos. Na primeira escola, estou a dizer pelo menos 21, porque sei os anos em que estava no IMT. Então, o professor já formou muita gente. Mais de 3.000 pessoas. Mais de 3.000 pessoas. Estou assim por alto. Eu tenho aqui uma questão muito, acho que é pertinente. A partir do momento em que falou nos 120 massagistas lá na prova, porquê é que não existe, pelo menos que eu saiba, hoje em dia há mais divulgação, mas porquê é que não existia ou não existe divulgação a sério do meio, não é? Ou seja, daquilo que eu vejo e que acompanho e que só se nós estivermos por dentro do mundo, não é? É que realmente vamos acompanhando notícias, mas fora isso, por exemplo, não se vê numa imprensa, não é? Não se vê em notícias no geral, se calhar esse tipo de acontecimentos. Posso estar enganado, se calhar não estava atento. Não é assim muito.
Lá está o tal prestígio da área, a importância que se dá à área, para termos uma noção. Portanto, quando falamos nesse dia de 7 e tal massagistas, o triatlon de Lisboa tem muitos atletas internacionais, estavam malucos quando viram aquilo. Imagino. Porque não é o hábito. Eu uma vez assim numa aula, quando os meus alunos depois desse evento, se eu projetei umas imagens, bem, agora vamos ver aqui o triatlon longo de Nova Iorque, a recuperação no fim, tudo em silêncio. Olhar aquilo. Há uns 12 massagistas, uns com o relógio na mão a trabalhar, uma coisa lastimável. Essa do relógio eu não percebo. Isto é em Nova Iorque, tá? Estão a ver como é que é e tal. Portanto, então, que se desinibir. Mas eu não estou a fazer nada, pá. Ok. Porque aquilo era a realidade daquele circuito. Sim. Existia no triatlo. E aqui era uma coisa brutal, à qual, se calhar, na altura, não se dava valor. Ok. Não se tinha a percepção. Não é por... Nível de consciência, se calhar não era. Sim, por exemplo, quando estamos a falar, se virem a questão da tenda, para os atletas a prova, passaram a meta e depois tem uma tenda onde estão 100 e tal pessoas à espera deles. Mas cá para fora acabou a meta. Pois, exato. Aquilo é a tenda que está. Sim. Tá. Deve estar a ver qualquer coisa, devem estar a fazer umas massagens. Não tem a percepção do que está ali a ser feito. Da mesma forma, quando estamos a falar num clube desportivo, o pessoal diz assim, treinar 1 hora. Mas depois há outras 2 horas atrás. Ou mais. Sim. Que não são visíveis, que não passam, não é? Não tem que passar, porque é um espaço mais... Sim, é mais privado, sim, claro. E obriga a que se trabalhe muito ali para estar bem no dia a seguir. E quando eu estou a dizer isto, é a mesma coisa no trabalho, né? Se temos um trabalhador que está muito tenso, voltando outra vez aqui à percepção da área, estivemos agora num congresso internacional sobre a epilepsia, Ok. onde normalmente estão médicos, enfermeiros, cientistas, pessoal ligado a essa área. Tivemos lá 2 dias, também devíamos ter feito 2 dias, não, 4 dias, à volta de 70 e tal massagens em cada dia. E uma classe mais informada não tinha a percepção do aliviador que se podia ter com aquilo. Tirando alguns, mas na grande maioria não tinha. Estamos a falar de uma classe que está mais informada, da área da saúde. E era engraçado ver a reação de alguns. Anti-inflamatório, este relaxante muscular. E relaxei mais aqui na cadeira ou na marquesa, porque tínhamos as 2 vertentes ali. E num espaço em que tínhamos pouco tempo para trabalhar. É engraçado, não é? Porque o corpo humano tem a sua própria farmácia interna. Vamos chamar assim, não é? Ou seja, Sim. e nós, lá está, sabendo atuar sobre ela, se calhar resolvemos muito a questão sem ter que recorrer numa primeira instância aos tais medicamentos, não é? Aos tais analgésicos. Sim, o nosso aliviador tem sempre a ver com... É uma questão de falta de espaço. Tenho um músculo, o músculo está contraído. Está a ocupar mais espaço, aumenta ali o volume. Vou já ver aqui uma catação. Aumentou o volume, então naquela zona vai comprimir outras estruturas vasculares, nervosas. Se nós conseguimos reduzir essa tensão do músculo, vai dar tudo ali muito melhor, menos compressão das terminações nervosas, facilidade de circulação, e é isso que nós vamos fazendo. Agora, quando pegamos, aí é que é a falta de noção muitas vezes até do massagista, do campo de trabalho dele. Pegamos em 100 pessoas, tocamos nas costas e 99 estão contraturadas. Se não é na lombar, é na zona dorsal, se não é na dorsal, é na zona do trapézio. Isso é muito trabalho. Sim. A própria pessoa pode não ter a percepção, mas às vezes o massagista anda à procura de outra coisa. Onde é que eu tenho? O que é que eu vou fazer agora? Que cura é que eu vou pôr ali? Não, tirem atenção. E muitas vezes ajuda bastante. Eu falo para mim, a maior parte das pessoas que procuram os meus serviços, número 1, aliás, top 3, vou dizer top 3, é tensão muscular, e vem sempre com aquelas queixas tradicionais que é
trapézio, cervical, o pescoço, os meios agora também, para o telemóvel, o computador, aqui a omoplata, a zona da omoplata, o trapézio medial, etc. Ou seja, toda esta zona, toda a gente se queixa desta zona. E depois há, claro, depois há os outros fatores, né? Ansiedade e stress e por aí fora. Mas é engraçado porque realmente, se estivermos atentos, não é? E sabermos ler os sinais, conseguimos depois proporcionar o tal protocolo e proporcionar o tal alívio que as pessoas procuram. Só que isto lá está, requer estudo e requer prática. Sim, não, a prática, o estudo, é que tem que se entrar por algum lado e tem que se evoluir. Não estou a dizer que não apanho aqui a pessoa com algum tipo de lesões, mas isso é evolução. Depois já são pessoas que estão habituadas a mim, que eu conheço bem o corpo, o que é que está ali por trás. Mas quando pegamos numa questão postural, se eu tiver músculos encurtados, eu vou alterar a minha postura. Eu não consigo respirar bem, exatamente. No respiratório, esta vez se eu estiver assim encolhida, não consigo ter a capacidade de expandir a minha caixa torácica e meter a mesma quantidade de ar. Se eu puser saliva na boca e estiver encolhido, eu vou ter dificuldade em deglutir. Portanto, só em pequenos pormenores nós já vemos que a questão postural vai prejudicar aquela pessoa. Se eu não tiver músculos contraturados, eu também não vou ter tanta tensão no tendão. Esse é o grande trabalho que nós temos no dia a dia, mas como o Paulo disse, é preciso estudar. Sim, é preciso estudar, é preciso dar tempo ao tempo. Não pode ser. Ontem estava aqui numa aula, alguns dos meus alunos vão ouvir. Lembra-se disso que uma aluna perguntou-me de um amigo que tem, agora não lembro, dor, qualquer coisa ali na zona lombar, e eu não consegui explicar bem o músculo. Portanto, assim, se não consegue explicar bem o músculo, também já não podemos falar disso. Agora, ela queria saber o que é que fazia com ele. Eu não posso responder nada, porque eu não tenho responsabilidade disso. Nós começámos há 2 meses, ainda só estou a ensinar a massajar. Se massajar as costas e retirar a tensão das costas foi o que aprendeu até agora. Vai começar, ainda nem falamos como é que se dá uma contratura. Exato. E estamos já a queimar uma etapa que é importante. Primeiro tem que se ganhar a destreza. Eu, por exemplo, ponho na nossa página, temos o curso já dedicado mais à massagem terapêutica. Só entra, ou é o percurso normal do aluno, ou só entra quem já tem formação na área. Já tive anatomia, já tive massagem, ou a fisioterapia, ou vem de enfermagem, ou vem de outra área em que já teve formação. Mas a quantidade de pessoas que me pedem porque querem entrar por aquela porta, porque são menos horas. São menos horas que não temos de estar o básico. Já não estamos aquilo que estávamos a falar há pouco, é que já está dentro da área. Mas a quantidade de pessoas que querem entrar por aquela porta porque não têm tempo. Eu deixei de fazer cursos intensivos, fizemos uma experiência num ano, eu nunca mais. E por que é que eu não faço intensivos? Porque esta área é preciso ter paciência para lidar com pessoas. Portanto, o perfil do aluno que vinha já era aquele que não servia para área, com pressa. E ou seja, não queria passar pelo processo, queria já chegar aos resultados finais. E é o mesmo que como é que se treina para uma maratona. Se eu tiver que correr 500 horas, cada dia tem 24, faço isto em 20 dias. Pois, não dá. Ou se já morri. Aqui é a mesma coisa, isto é físico, é manual, tem que se sentir, tem que se errar, tem que se criar os circuitos, né? As sinapses para conseguir fazer o movimento, isso demora tempo. Então não dá para fazer intensivo. Há uma semana, vamos aplicar. Pois, isso agora traz-me à memória aqueles workshops que se vê de fim de semana e por aí fora, mas isso são dos 500. Mas sim, requer muito estudo, requer muita prática. Aliás, eu pessoalmente falando, né? Portanto, eu ainda hoje continuo a recolher informação e eu procuro principalmente o que é feito lá fora. Eu sou muito curioso com o que é feito lá fora, porque eu acho que, lá está, estamos sempre a aprender, não é? E há muita coisa que é feita lá fora que cá em Portugal acho que se podia fazer também, mas os Estados Unidos, por exemplo, eles têm a associação também, não é? A Associação Americana de Massagem, e há outros países, a Roménia também, tenho visto umas coisas interessantes, o Brasil também tem coisas interessantes, enfim. Isto hoje em dia a informação existe, agora depois requer tempo para estarmos e para nos dedicarmos. É muita treta. Sim. Eu sei quando vou para estes campeonatos, para conhecer muito, e
Não vejo que haja tanta evolução na massagem pelo mundo inteiro. Não? Não. Ok. Eu vejo coisas muito, muito francas, falta de conhecimento de anatomia. Pois, Muito show-off. eu se calhar fico mais deslumbrado porque as técnicas, não é? Aquilo é tudo muito... show-off. Quando nós começamos a espremer, falta ali qualquer coisa. Ou quando não falta mesmo muita coisa. E aí tenho uma opinião contrária relativamente ao que se faz e ao que, ao que nós podemos... Aqui tal, divulgamos é menos. Divulgamos menos. O ano passado estive a dar uma formação de massagem terapêutica no Campeonato de Europa de Massagem. Eu fico ter a percepção do que é que vão fazendo, do que é que falta ali. E tecnicamente eu acho que aqui não é Portugal. Não é Portugal. Desta é a parte a 4 tempo na massagem. Claro. Eu não pode tomar muito. Sim. Se o Paulo me perguntar, São 17 anos, atenção. e se me perguntar o porquê, porque há todo um processo por trás. Não começámos ontem. Eu costumo dizer aos meus alunos, nós temos os cursos montados e o Paulo sabe como é que é. Temos a anatomia, aquilo, vamos aprender isto, e vamos evoluindo com o tempo. E os alunos vêm ter connosco. E quando teve lá na escola, sabia, os formadores eram pessoas ali fixas, já tinham experiência. Não lançamos publicidade e agora, apareceram alunos, o que é que eu faço? Sabes dar aulas? Mas aqui dar aulas, portanto, e acho que isso marcou a diferença ao longo dos anos. Marcou a diferença ao longo dos anos. Claro que não fomos nós que começámos. Falando do IMT, eu sempre disse aos meus alunos e continuo a ter um certo carinho pelo IMT, porque comecei também lá a dar aulas, começou a fazer também as formações com mais horas, com mais tempo, acabou com aquilo do fim de semana. Sim. Eu ainda apanhei, sim, o curso que eu fiz lá. Estruturas pesadas aqui depois começaram a ter dificuldade em sobreviver. Só começou a achar que se aprende em 2 dias, 3 dias, uma semana. O próprio IMT, essa escola, portanto, com a pandemia fechou, não fechou? Já fechou No segundo confinamento. Mas que eu achei, fiquei por acaso surpreso com... Porque é difícil manter as estruturas mais pesadas aqui em Portugal. Nós também nos fomos moldando depois do Covid. Mas uma coisa que mantivemos sempre, e enquanto estiver a dar formação, temos que ter tempo para ensinar. Que eu não quero. Mas podíamos ter mais alunos. Claro. Se facilitar a porta de entrada, era mais fácil. Mas os alunos que vêm, que querem aprender, têm que perceber que tem que demorar tempo. Mas e a responsabilidade é grande, não é? Para quem está do outro lado a ministrar as formações, a dar as formações, a ensinar, a passar o conhecimento, a responsabilidade é grande, não é? Ou seja, porque acaba por ser, vamos dizer assim, o cartão de visita para quando esse aluno que é formado por determinada escola, por determinado professor, não é? Isto é um bocadinho mais faculdades e tudo mais, não é? Vai, se for aplicar depois aquilo que aprendeu, se tivesse sido à pressão, há toda uma repercussão, não é? Porque depois, lá fora, o que é que depois vai falar? Não é? A tal reputação. Isso, obviamente, tem que haver cuidado, até porque também se está-se a tratar de pessoas, não é? Ou seja, Sim, essencialmente isso, vamos tocar em pessoas. Exato. E tem que ser uma responsabilidade de quem ensina, mas depois também de quem faz. E que é um bocadinho na pressa. Por exemplo, lembrando-me até destes 25 anos todos para trás, em que era normal, não sei se o Paulo apanhou, havia exposições de livros nas escolas. Era assim de forma, na altura, eles vinham e pediam autorização para as escolas não tinham comissão, que às vezes a pessoa pensa, nem nós tínhamos, nem na MT, nem nas outras escolas onde eu tive, e então eles pediam autorização para colocar os livros, e os alunos viam os livros, viam os grandes autores da área. Portanto, o que acontecia? Quando nós falávamos de Siriax ou de Voda, eles já tinham visto o livro e tinham curiosidade de ir lá ver. Mas para editar um livro, para ter determinado uma editora por trás, é porque há interesse naquela pessoa, é porque tem qualquer coisa por trás. Claro. E hoje em dia eu digo aos meus alunos, perdeu-se isso, porque vocês, hoje eu falar numa aula no Siriax, portanto, ou se falar na Deep Tissue, o pessoal não fala em Siriax.
porque nunca viu. Ok. E Está lá escondido. Fala-se na drenagem linfática e o Voder via-se o livro e as pessoas, não, se este nome, tinha curiosidade sobre aquele humor. Não, falam de drenagem linfática como se fosse só associada à estética, quando aparece por outro campo completamente diferente. E quando pesquisam, se puserem drenagem linfática manual numa pesquisa, vai desaparecer quem consegue estar a trabalhar bem, os diretórios, tudo. E quando querem encontrar as imagens originais, tem que ir para aí à 10ª página e saber pesquisar. Portanto, isso perde-se. Passou a ser tudo muito, muito mais rápido. Portanto, todos aqueles manipulação vertebral de Maito, onde aparecia o livro, e o pessoal tinha curiosidade de ver, e então tinha as suas referências. Agora isso voou tudo. Eu pelo menos assim, faz sentido. Eu entendo, porque eu também tinha essa sensação de que desde que houve o Covid que as pessoas ficaram Isto foi à falência, mais apressadas, de livros. Pois, vinha, sei. E o digital, pronto, o digital tem pontos muito positivos, no meu ver, tem muita coisa positiva, como nomeadamente a divulgação do nosso trabalho. Eu pessoalmente falando, tanto que chegam-me clientes até mim, pessoas até mim que precisam de ajuda porque viram o trabalho nas redes sociais, que eu divulgo muito, não é? Ou seja, eu nem diria que divulgo muito, eu faço pequenas divulgações, não é nada assim complexo, mas o digital ajuda a chegar a mais gente, ajuda a propagar, se calhar coisas que se calhar no passado dava muito mais trabalho essa divulgação, não é? Porque não havia esse digital. Não, o digital teve grandes vantagens. Nós fazemos divulgação da escola nas redes sociais. O que eu digo é, por exemplo, para procurar a informação técnica, Sim. Quem não está preparado não a consegue encontrar. Vai-se perder, sim, não encontra, sim. E depois é muitos termos, é muito... Não consegue sequer ir ver onde é que tem que ir procurar. Então o mais fácil é... já viu este vídeo? Sim. Esse vídeo não tem ponta por onde se pega. Isto. E não entendem o que é que se passa ali. E aí, bom, a rapidez de informação para quem não está preparado para recolher é terrível. Porque recolhe muita treta também. Isso é verdade. Não consegue separar o trigo do joio. Antigamente, para divulgar, mesmo a divulgação de uma escola, vamos pegar um anúncio no destaque, ou no jornal, que ele chegava a muito menos gente, pagava-se muito mais. Vocês não têm noção disso. Sim. O que é que se pagava? Eu ainda sou desse tempo. O que é que se pagava para fazer um anúncio num destaque, que aparecia num jornal, que se aparecia de manhã? Hoje em dia dá para inundar as redes sociais, não sei, se andava ali. Dependendo, uns 60 a 100 euros sensivelmente. À vontade. Se tínhamos um programa não, pagávamos muito bem. Aquilo era o pacote de sinónimos. Já não lembro os valores, mas sim, era. Depois dava para comprar o jornal. Ok. Sim, era outros tempos, malta. Deve haver aí malta daquele lado, desse lado, não é? Que não é destes tempos, gerações mais novas, não é? E nem sequer tem essa noção, mas era desafiante. Mas professor, voltando aqui aos 17 anos é engraçado que eu só agora é que estou a saber isto. Como é que é possível? 17 anos de... Vamos fazer 17 anos agora. Estamos no 17º ano letivo. Passou. Isto passa a correr, não é? O tempo passa a correr. Eu sinto isso. O que é que trouxe o professor para... eu tenho muito esta curiosidade. O que é que trouxe o professor para esta área da terapia manual? Da massagem em si? Porque eu presumo que antes de ser formador, deve ter sido, portanto, terapeuta também, ou seja, massagista. Até na parte do desporto. Sim. Já exemplo pela parte do desporto, depois começou pelo trabalho também dentro da água, com as termas. Depois foi surgindo. Depois dava as aulas também de anatomia, eu acho que foi uma grande vantagem que eu tive relativamente. Muita gente nesta área foi a anatomia. Eu tinha tido a oportunidade de dar aulas de anatomia. Facilitou muito a vida. Porque a perspectiva sobre o corpo humano ficou completamente diferente. Portanto, já deu para dar um salto mesmo, mas as coisas eu acho que não foram determinadas. Foi natural, foi um processo natural. Vão começando, não sei, a vida empurrou-nos para um lado, depois para o outro, depois vamos desenvolvendo mais de uma coisa do que na outra. Às tantas vamos
parando com umas, continuamos com outras, mas não aconteceu acordar um dia, pá, É engraçado isso, ou seja, isto não acontece, não é? Portanto, pelo menos comigo não aconteceu. Portanto, não tem nada a ver. foi tudo uma consequência. Estava na licenciatura em gestão de empresa, na década de 80, que não tem nada a ver com isto, mas se calhar tem porque eu estou numa empresa. Acabou, nós pegamos assim, quando tirei a licenciatura em desporto, desporto não tem, eu sou especialista em massagem desportiva, se não tivesse o conhecimento mais por dentro do desporto, do treino, não tinha abordado isto da mesma forma. Tudo, acho que não se perde nada. A gente vamos começando a pegar umas peças e o mais engraçado é pegar nisto e dizer assim, epá, o Covid foi 2020, passaram 5 anos. Eu em 2019 até brincava com os alunos assim, epá, vocês, quando podemos vir para as aulas com máscaras, para vocês aqui há 6 meses, se vos mostrassem esta fotografia, quem é este tipo que eu não conheço com uma máscara a falar para mim, com esta malta toda aqui com máscara, não é que eu estou metido. Portanto, as coisas dão trambolhões tremendos. E a própria escola já mudou tanto ao longo do tempo, e eu e a técnica também, o IMT existia, não existe agora. Exato. E o professor continua aqui. Continua aqui. Resiliente. Que andava lá, continua aqui também. Isso são, no fundo, a 4NTEP não é um registro do nome. Um registro comercial, porque eu não sou a 4NTEP, né? Sim, percebo. A 4NTEP é toda a comunidade, não é? É tudo o que está à volta disto. Podia ter outro nome completamente diferente. Qual é que foi, assim, o desafio mais desafiante? Isto, malta, ajudem mais, desafio mais desafiante. Qual é que foi, assim, o maior desafio que teve nestes 17 anos? Claro, a pandemia, pronto, acredito que tenha sido um desafio muito grande, mas se pudesse pensar assim assim, o maior desafio que já tivesse tido aqui com este projeto, com a escola, em todos estes anos de vida. O Covid, como é lógico, nesta área foi complicado. Temos que parar a atividade, ter que ajustar essas coisas, não foi fácil. O início é sempre difícil. O início cria sempre assim dificuldades. Mas acho que quem tem uma empresa, isto no fundo tem uma empresa por trás, tem uma escola, tem apoios a eventos, a atletas, está sempre a acontecer tanta coisa que é difícil dizer assim, este foi o dia mais difícil, ou a fase mais difícil da escola. Está sempre a transformar, e nós em períodos longos de tempo é que olhamos, isto já está diferente. Mas pronto, se tivesse ali temos que falar no Covid. Quem está nesta área sabe perfeitamente o que é que aconteceu. Nós chegámos a fevereiro, portanto em janeiro estávamos a trabalhar, em fevereiro estávamos a trabalhar, em março parámos de trabalhar, tudo parado. Pensar assim, esta área vai voltar a existir ou não? Nós estamos perto dos outros, vamos tocar. Nunca mais ninguém vai querer fazer formação nisto, nunca mais ninguém vai querer ter tratamentos. Depois parámos até maio, quando voltámos, não voltaram os alunos todos, só vinha com máscara, vinha com receio. O que é giro, que é interessante, e quando voltámos o pessoal estava com receio passado 1 hora ou 2, isto ao toque acabou. Acho que se fomos as pessoas que lidaram melhor com a proximidade, porque tivemos logo de tocar, mas chegámos ou a nascer outra vez tudo para casa. E aí já não foi tão difícil. Da primeira fase, parámos de trabalhar, continuámos a pagar rendas, continuámos a pagar tudo, com uma incerteza tremenda. Como é que foi essa parte, não é? Ou seja, de gerir todo esse processo emocional e mental, em que tem que se continuar a ter despesas, ou seja, as despesas ainda existem, as contas ainda existem, mas o negócio está parado. O negócio está, essa parte foi estressante durante pouco tempo. Depois escolher uma bicicleta, vamos pensar o que é que se faz a seguir. Eu não consigo ficar sob stress de ter um carro. E então foi mesmo,
eu acho que é uma aprendizagem que também agora os meus 59 me dão, e no Covid também já tinha 54, já tinha passado por muito, que é assim, pá, o que eu não posso resolver, não posso resolver. Pode acabar com o Covid. Ok, percebo. Então a primeira coisa foi como é que vamos reformular a escola. O espaço, tem um espaço muito grande, a Avenida da República, muito dispendioso, sempre a pagarmos renda, não houve um cêntimo de desconto. Pá, temos que continuar em frente. Então a primeira coisa foi, temos que ir para outro espaço. Quando isto começar, temos que ter uma outra estrutura. E foi engraçado, depois de estarmos ali mais de 11 anos, foi logo a decisão, procurar um espaço, sair para o outro lado. E quando o senhorio foi flexível na negociação, Ok. vão pagar estes milhares, que vão pagar na Avenida da República, pagámos durante 11 anos e tal, isso. Nós chegávamos a dizer que éramos as pessoas mais pontuais de um caía. Quando eu me decidi que fui embora, ainda vieram falar comigo, mas eu não. Ok, já estamos noutra. Depois acabou, encerramos aquela página, vamos para o outro lado. Epá, depois foi começar outra vez de novo, noutro espaço, com outra forma, outra vez um começo que custou ali um bocadinho, epá, mas passou rápido. Porque após os alunos, Os alunos fazem a diferença, não é? vêm logo outros grupos, só vê o que é que nós vemos. Epá, esta malta está toda entusiasmada, está com o Covid e está aqui a querer aprender. Epá, bom, vamos em frente. Não. Mas ali aquela fase de indecisão entre março e maio, Aquela a certeza. televisão, epá, eu só olhava para aqui, nunca mais cai, nunca mais começamos. Essa era a parte mais difícil, mas também, pô, temos que ir em frente, vamos em frente para o outro lado. Uma coisa que eu pus na altura, até pus uma publicação, epá, se isto for para ser a aprender online, para mim acabou. Ok. Não continuo mesmo. Ok. Passava a ser só um negócio, Sim, sim. para ser um negócio mais rentável. Sim, percebo. Ia fazer outra coisa qualquer, estar a aprender, sentir-me enganar ali os outros, não vale a pena. Porque isto tem muita proximidade, não é? Isto é uma área de proximidade, muito humana, não é? O calor humano. Nós não poderíamos estar aqui a falar assim, desta forma, se nos tivéssemos conhecido só. Provavelmente não. Provavelmente não. Completamente. Entrou, damos um abraço, dizia que nos tínhamos visto ontem, é diferente. No ecrã. Exato. No ecrã é diferente. Sim, era o que estava a falar no cantinho. Isto vive disso. Sim, porque sim, lá está. E malta, isto é um facto. Isto é uma área de muita proximidade, é uma área muito humana. Aliás, não é por acaso que normalmente eu tenho muito estes relatos, que é quando existem pessoas que procuram os nossos serviços e estabelecem aquela relação de amizade, às vezes chegam a dizer ainda bem que te encontrei, porque realmente estava mesmo à procura da pessoa certa. Isto também acontece nas escolas, ou seja, também é preciso encontrar a escola certa e os professores certos para a fase da vida que nós queremos dar início, não é? Porque lá está, a empatia, o ser carismático também, o ser acolhedor e sobretudo, obviamente, gostar de ensinar. O professor gosta de ensinar. Acho que isso não se discute. São mais de 17 anos, não é? Não, são muito mais de 17 anos. Sim, a ensinar não passou aqui. Mesmo tanto cansado, eu sei que quando começa a dar uma aula, a pilha carrega e parece que gera mais energia. Mesmo depois chega ao final e principalmente quando estou a falar dos temas dos quais eu gosto, mas quem puxa também por mim é a turma. Quando vamos dar, às vezes um aluno falta e nós sempre fomos flexíveis na escola de faltou esta turma, vai assistir a outra para recuperar a aula. Aliás, o Paulo passou por lá, a escola sempre, a minha lógica da escola é mesmo com os formadores, tem que ser uma casa para os alunos. Eu tenho que entrar na porta, tem que se sentir à vontade. E se volta, vem aqui fazer uma visita, tem que se sentir na casa dele. E mesmo este ano, quando eles começaram agora, já todos já entraram no esquema. Um da noite, faltou à noite, ou precisa de praticar mais, vem ao sábado.
Então tem que ser integrado na turma de sábado, porque depois o sábado também pode ter que ir ao outro lado. O aluno antigo vem fazer uma visita, se for preciso deita-se e vai massajar também. E é esse ambiente que eu quero na escola. Tem que haver trabalho, o pessoal tem que ter a disciplina. E esse ambiente também faz com que uma pessoa goste de estar aqui. Eu venho para aqui, já venho cansado. Tipo, de manhã, e agora o que me custa mais é o trânsito para chegar aqui. Depois de chegar aqui, gosto de chegar sempre uma hora mais cedo e entro no outro modo. Mas se me disserem assim de manhã e eu penso o trânsito, desde a Lenqueira até aqui, tenho de me reformar. Esse é o bocadinho crítico do dia. Depois de estar aqui, de começarmos, as horas vão passando. A aula é uma coisa que acaba por ser muito, muito rápida, porque há o interesse dos alunos, aquilo que falámos há pouco, intensivo. Quem vem é porque tem interesse, quem não tem interesse na segunda aula já foi embora, viu que não é para ele. É normal que isso aconteça. É normal que, não gostando, vai embora, não é normal desistir. Não houve outra versão já é justificado. Isso gera aqui uma corrente entre. E sim, porque ou seja, isto acaba por ser um ambiente familiar. E eu, quando estive a fazer cá as formações, eu também senti muito isso. Aliás, foi logo o primeiro impacto, que é efetivamente entrar num espaço e sentir-me confortável, sentir-me bem. E eu confesso também que essa questão da flexibilidade das aulas ajuda bastante. E eu pessoalmente passei por isso. E eu gosto muito desse conceito. E eu acho que cá em Portugal, pelo menos do pouco que eu conheço, que as escolas deveriam de ser mais flexíveis nesse aspecto, porque normalmente não há essa flexibilidade e isso prejudica um bocado a pessoa, neste caso o aluno, e que se calhar tem ali a vida, lá está ali um minuto e não consegue mesmo dar a volta, e isso ajuda bastante. Isso acaba por fidelizar, não é? Acaba por atrair. Se forem mesmo aos comentários da escola, há uma coisa que aparece muito, sentem-se aqui como uma família. E é um bocadinho isso que estão entendendo que depois não têm que trabalhar. Eles têm que trabalhar, eles não têm que brincar, mas têm que pôr, como dizemos na gíria, a mão na massa. É bastice, queremos que as pessoas estejam à vontade, mas continuem sempre a trabalhar, porque é um investimento que também estão a fazer. Sim. Toda a meia hora que nós percamos por um atraso, de um aluno que se atrasa por sistema 1 hora, atenção, o que é um atraso para mim? Um atraso para mim não é o Paulo dizendo aqui, a aula começa às 9 e eu só consigo chegar às 10. Chegou às 10, chegou a horas. Não consegue tem que ir por para mim o atraso é aquele que pode chegar às 9 e chegar às 10 descontraído e isto há de funcionar. Esse tem que ser chamado a atenção, porque de cada hora que ele perde ao final de um ano são muitas horas de prática. Ele é que está a investir ali. Exatamente. Ou seja, passar a responsabilidade, o sentimento de responsabilidade, neste caso para o próprio aluno, não é? Sim, isso faz sentido. Até porque isso, ou seja, porque entramos aqui no campo, não desvirtuando muito, que malta, hoje temos tempo contado, mas haverá mais episódios, acaba por incutir aquela, porque muita gente depois pensa que, ou seja, o próprio aluno está a pagar, não é? Ou seja, eu, o aluno, estou a pagar, mas depois eu também tenho aquela postura de, que se lixe, eu vou quando tiver aquilo, não é? E está tudo bem, mas não está em todos os aspectos. E é preciso passar essa responsabilidade para ele, não consegue entender no final. Não é? Qual é o propósito de estar ali? Porquê é que estás ali? O que é que esteve ali a fazer? Não, mas isso normalmente aqui não deixo que isso aconteça, tento que não aconteça. Não conseguimos chegar a todas as claro. Claro. Professor, o que é que ou seja, como é que gostaria de ver? Vamos lá ver. Vou reformular, porque está há tanto tempo na área, não é? E efetivamente tem um nível de experiência brutal, vasto, muito extenso. Como é que eu gostaria de ver a nossa área cá em Portugal? Tem alguma visão específica? Sinceramente, ou daquelas coisas que
Eu acho que isto é feito do trabalho individual, a soma de vários trabalhos individuais, né? Se cada um que saiba informar, desempenhar um bom papel, no fundo acaba por elevar o nível da própria massagem, mas se conseguisse definir bem o campo de intervenção, para perceber, porque acho que andamos ali um bocadinho. Ok, não é muito claro ainda. De um lado, para mim é claro. Ok, Porque acho que é muito claro o nosso campo de intervenção, enquanto que há áreas em que na medicina, na enfermagem, podem se especializar em várias áreas. O nosso não é assim tão amplo. Temos várias ferramentas para chegar ao mesmo objetivo. Portanto, se eu trabalhar com um bambu na mão, ou com umas pindas, ou com uma geotermal, o meu objetivo acaba por ser o mesmo. Não estou numa área diferente dentro da área da massagem. Estou a utilizar uma técnica, um recurso diferente para chegar ao mesmo ponto. E eu acho que isso nem é assim tão difícil de definir. Mas, acima de tudo, eu gostava que a formação tivesse mais regras, não fosse um fim de semana, uma semana. As pessoas, para elevarem aquilo, tem que haver outra credibilidade. E quando falamos nas formações de muito curta duração que não levam a nada, porque no fundo esse tipo de pessoas que saem dali nunca vão ser verdadeiros profissionais. Os passados há 3 anos já não os vemos na área, passado ano não vemos na área. Já é difícil para quem tem um know-how grande, quanto mais para quem não é tem. Verdade. Mas gostava de ver isso mais credível. Ou não está tudo misturado, tudo ali não se sabe. Estou a perceber, sim. Haver uma legislação mais apertada. Não, porque a legislação depois também não vai ser feita por quem percebe da área. Exato. Bem, então aí entramos noutro campo ainda mais absurdo. Mais complicado. Que depois não irão estar, se calhar, os melhores profissionais na área. Portanto, isto é uma área que tem que ter todo o conteúdo teórico dentro do que vamos atuar e tem que ter uma grande componente prática. Se não tiver uma grande componente prática, depois passamos a ser teóricos da massagem, que eu já vi. Vamos falar de efeitos da massagem, ali. E não é isso que a pessoa procura. Não é? E o Paulo sabe bem, pode ter de 10, 20, 30 certificados, a pessoa deita-se na Marquesa, se não gostar não sentir ali nada, não volta. É verdade. E pode trabalhar mal. E até as pessoas acham, muitas vezes, eu tenho jeitinho, e a família acha que eu tenho jeitinho na mão. Não, não é nada. Depois, quando começam aqui a tentar mexer os dedos, aquilo não anda nada. E pode estar enganado durante bastante tempo, mas depois aquela pessoa, quando de repente experimenta um trabalho a sério, e afinal, aquilo não era nada. E começa a perceber aquilo requer-me a técnica, tempo, conhecimento da anatomia. Pronto, eu gostava de ver a motivação disso. Mas também tenho a noção que no dia em que decidi parar, é para parar mesmo. É para parar. Não é para ficar daí. Já disse aos meus alunos, eu depois eu tenho um rácio grande a ver muita gente a fazer massagem para o que eu recebo. Um grande diferencial negativo. Com tantos alunos, como o Paulo e outros, quando eu me reformar, abro a lista toda, agora cada um deve uma massagem. 10 anos, vai ser quase a viagem para a vida toda. Pode. Então já tenho o que fazer. Isso parece-me um bom negócio, Malta, comecem a pensar para vocês também, nos vossos livros fazer isso. Parece-me uma boa mera troca. Nunca tinha pensado nisso, olha, vou comprar isso. Muito bom. Professor, estamos a chegar aqui ao fim, não é? Porque temos tempo contado. Nós estamos, sim, estou tentado a controlar por aqui, malta, porque vai haver aula a seguir, ok? E ainda temos um tempinho. Até às 6, até às 5 conseguimos. Ainda temos aqui um tempinho, pronto. Falando aqui um bocadinho na questão do campeonato de massagem da Europa, eu por acaso, eu não conhecia, e quando vi,
eu fiquei estupefacto com aquilo, ou seja, lá está, porque aquilo que se vê, né, os vídeos, todas aquelas coreografias e tudo mais, achei interessante. Qual é que é, aliás, antes de eu fazer a pergunta, eu depois comecei a pesquisar, lá está, o digital ajuda-nos nisto, comecei a perceber, a ver profissionais que têm nas suas, por exemplo, no Instagram, nas suas bios, que foi o campeão de bronze ou de ouro, ou o que seja, do campeonato europeu de massagens, etc. Se o professor souber, claro, qual é que é a finalidade desse campeonato europeu de massagens? O que é que eles portanto, querem trazer? Eu normalmente sou convidado para ser juiz e aquilo tem várias categorias. Eles pedem-me sempre para ser na massagem desportiva. A parte do spa, a parte do bem-estar, a facial, a oriental, a desportiva. Há mais uma ou duas, agora não estou aqui a situar por categorias. Quando fui convidado a primeira vez, até foi para um torneio ibérico pela New Massage Association, eles pediram-me, estava assim um bocado renitente, mas depois falei com o presidente, o Julian, aquilo estava dividido entre uma italiana e um francês, os dirigentes da New Massage Association, e o que ele me falou, a ideia era promover a massagem. Mas para promover a massagem, fazer isso, e tu tem uma grande adesão, atenção com os campeonatos, por exemplo, em Paris, aquilo foi uma participação de, sei lá, 300 e tal massagistas na competição e o evento à volta de 600 e tal pessoas, com os workshops todos que foram feitos. E a ideia era promover a massagem, tentar mostrar o melhor dentro daquilo, sobressair o melhor que se faça pelo mundo inteiro. Então, acabei por ir um bocado, deixa lá ver o que é que vai sair daquilo. Gostei da experiência, pronto, porque tinha que estar a ver no campeonato, deve ter visto, sei lá, 70 massagens ou mais. Ok. Porque o participante está durante 50 minutos a fazer a massagem, portanto é uma hora, preparar a marquesa, e estão 10 marqueses, depois na hora a seguir mais 10, depois mais 10. Eu estou a dizer 70, sei que não foram mais, porque aquilo é um sábado inteiro e depois ainda temos amanhã até se chegar às finais. E a ideia era promover isso. Agora, dentro do que se vê lá tecnicamente, vê-se muito vista também. Agora, há uma coisa que é interessante e já digo muitas vezes às pessoas que aquilo tem de interessante. Estamos ali com 600 pessoas que gostam de dar, independentemente do que possam fazer, eu gostar mais desta técnica ou menos daquela, entender que ali falta muita coisa a alguns dos participantes, claro que há uns que são melhores do que outros, outros faz ali um grande show-off, mas tudo o que ali está gosta daquilo, isso faz com que uma pessoa também sinta no meio em que de repente não está ali ninguém, voltando à nossa conversa anterior, que quer ser o terapeuta disto ou o terapeuta daquilo, quer ser massagista e vibra com aquilo. Agora, pelo meio nem todos estão no mesmo patamar. Sim. Há muito vista. Depois uma coisa que eu me disse no primeiro dia, não interessa se põe música ou se põe o fogo, é ver a qualidade da massagem, que depois também é um bocadinho subjetivo entre nós os juízes, e tentar sobressair os que são os melhores. O mais difícil não é eliminar os piores. Por exemplo, eu estou a ver aqui 10 marqueses a trabalhar, o pessoal pensa, numa hora e ver os 10, não, nós olhamos, mas é só ali 2 que interessa. Ok. Sem beliscar ninguém, não é? Começamos a concentrar. Às vezes estar a querer ver aqueles 2, estou aqui, não estou em cima deles. Para não criar pronto, e os outros estão aqui a fazer. O mais difícil é depois daqueles 2, qual é que me agrada mais em termos de trabalho. A dificuldade é sempre escolher os melhores, não é? Os piores são identificados, às vezes até só colocar o olho no elenco. Okay. Tivemos um episódio de um indivíduo que conseguiu virar a marquesa e conseguiu que a senhora que estava em cima, como cobaia, caísse no chão. A sério? Com
uma lavadeira, Coitado. tirar a perna, queria agarrar a perna com o outro braço e de repente esta distância eu estava a mexer, eu vi, vai correr mal, mas eu não vou a tempo. E depois a preocupação dele, eu tinha muitos apetrechos em cima e caíram todos e ele apanhava os apetrechos. A minha preocupação foi levantar a senhora. Ok. tipo, tinha que ir para o chão. Depois, posso continuar? Eu sempre, está bem, quer continuar e tal. Porque nós temos a capacidade de decidir que acabou ali a prova, ele muito nervoso. E depois eu, toma atenção à Marquesa, não vais vir. Pois. Mas a senhora ficou em condições de... Não, ficou. Era também. A Marquesa Portátil também vir. Ok. Mas depois eu tive a oportunidade, no almoço final, eu e a minha mulher ficámos sentados com ele. E eu disse assim, tu tinhas tanta coisa, não trazia um carrinho atrás. Eu só não vi uma coisa, só não te vi quase a macejar. Isto é um campeonato de maçã. E depois ele explicou-me aquilo. Mas é que eu tenho que ter muita coisa para mostrar que tenho mais aparatos que o da concorrência. Ele não está focado, ou seja, o que eu vejo aí é que ele não estava preocupado com o tratamento em si. Exatamente, se queria mostrar aquilo tudo, se eu tiver muitos aparatos, agora ponho este, agora ponho aquele, agora ponho aquele outro, isto é um tipo poderoso, este tipo é bom na Marquesa, só preciso espeta com o martelo, com uma vida, vai uma ventosa, gosto de só uma perna, e o trabalho dele depois é lastimoso, e aquilo que nós queremos ver, não vimos. Mas depois foi engraçado perceber a perspectiva dele e perceber que era um tipo que lá está o gosto pela massagem, dizendo assim, primeira coisa assim, este tipo é completamente maluco. E depois caímos na mesa, já de ser educado, mas este tipo é está completamente na lua. E então ele andava embarcado nos navios e ia aos campeonatos, eu vivia aquilo com uma grande intensidade. Ok. Bom, total gostar da arte, que é isso que a gente encontra ali. Agora, assim, identifico-me com o trabalho dele, não. Pois, com o outro que tirou fogo, para mim começa a ser um bocadinho o show-off, quando para mim interessa mais ver, deixa lá ver como é que esta mão está a trabalhar, aquela sensibilidade, seguem um protocolo com cabeça, tronco e membros, se sentem o que estão a fazer, se respeitam a anatomia do corpo, o retorno venoso, as estruturas ósseas, que são coisas em que, para mim, corta. É base. É base. E aí é que se vê a nossa conversa do início, do que eu vou vendo, não vejo assim nada de extraordinário. Vejo, às vezes, subirem para uma Marquesa, fazer uma mobilização que pode ser espetacular, mas em termos efetivos não respeita a biomecânica do corpo. E depois, quando conhecemos a pessoa e estamos a falar, ela própria que nos pergunta, então, mas o retorno venoso é para este lado, eu tenho que fazer os movimentos para este lado, assim, falta ali muita base. Mas basta atravessarmos a fronteira, se calhar a carga horária da formação da massagem é muito inferior à nossa. Ok. Quando percorremos França, Itália, não é, por acaso, aquela ideia que tem, não é muito baixa, são muito baixas as cargas horárias, não há assim grandes escolas por aí. Não quer dizer que não existam, mas sim, não é. Sim. Eu assim de cabeça, por exemplo, daquilo que eu me estou agora a lembrar, porque eu andei a ver, andava aqui com essa ideia, não sei se vou concretizar ainda se não, mas eu estive a ver a escola de massagem de Londres, massagem desportiva, portanto a Sports Massage School of London, e como é que eram os cursos deles. E isso tinha online, ou seja, era tudo presencial, pronto. E na parte presencial eu por acaso vi que, não me quero agora enganar, atenção malta, faço o disclaimer que isto requer ainda confirmação, que agora não me lembro, era uma vez por mês, era um fim de semana por mês. Tanto que eu até comecei a pensar, espera aí, se é um fim de semana por mês, durante um ano, eu facilmente consigo lá ir, vou lá, fico lá um fim de semana e venho, pronto, que eu até tinha curiosidade para perceber como é que era também feito lá. Mas por acaso eu não vi o total da carga horária, se calhar sendo nesta perspectiva, se for assim, não é? Tenho que ir confirmar, efetivamente é menor. Eu tenho alunos que foram para fora, até para Londres, tiveram um choque. Porque tiveram fazer uma formação para fazer umas equivalências e não se trabalhava assim, É engraçado que eu tenho amigos meus que estão na Irlanda e Inglaterra,
E eles estão sempre a dizer, se vens para aqui, vais ganhar o dinheiro que quiseres, porque eles dizem que nós, cá em Portugal, os bons profissionais, nesta área, são muito melhores lá, pronto. Se calhar também por causa disso, não sei. Mas eles, não sei se também é uma questão cultural, mas eles falam muito sobre Sim, isso. mas tem a ver com uma questão, tem a ver com uma questão cultural, como voltamos no início, se calhar. O alemão em si não quer ser massagista, o norueguês não quer ser massagista, o suíço não quer ser massagista. E a tal prestígio da área aqui, se calhar há mais gente a querer ser massagista. Portugal é referência na área, assim de forma reconhecida, portanto conhecida mesmo. Não, nós estávamos aqui mais no cantinho, depois eles quando me pedem para ser juiz e para ser responsável pela massagem esportiva é porque reconhecem o meu trabalho, mas não conheciam. Não conheciam, até que agora na página tem muita gente a seguir-me da Polónia, amigos na Polónia, nada com quem estabeleci relações em França, em Londres, mas nós também não houve assim, é tal parte em que se calhar nós nos divulgamos menos. Eu também não me preocupo muito com isso em termos da escola. Convidam-me, vou, não acho assim que seja uma coisa em que sejamos muito fortes, mas acho que eu falo no meu caso pessoal, porque claro, quando lá estão nos campeonatos está uma portuguesa que faz parte da organização, que está em Londres, e há um outro massagista português que anda pelo mundo, que trabalha muito sobre a massagem facial, a tailandesa, portanto, somos os três que vemos, fazemos a comunidade portuguesa, depois há um ou outro participante que está fora de Portugal, a maioria que eu tenho encontrado, mas a ser juiz ou estar nas organizações, somos esta pequena comunidade de três. Acho que não estou a falar ninguém, com certeza. Mas Portugal tem uma coisa interessante que é, continua a pós-graduação, o responsável, o médico, dizia que ele tinha tido acesso em Portugal a ter uma evolução diferente daquela que se tem, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, com as vantagens que possam existir lá e as vantagens que a gente tem aqui. E uma vantagem que se tem aqui é que, por exemplo, ele dizia, ele na altura estava no Sporting, conseguia fazer um estudo com um jogador da equipa principal do Sporting, com uns comandos ou paraquedistas, ou outra coisa qualquer, e o pessoal do atletismo de alta competição, na altura acho que eram os irmãos Castro, se estivesse nos Estados Unidos isso era quase impossível, porque são ilhas, não é? Este é de futebol americano, ou até no basquete, é tudo muito grandioso. Eu aqui em Portugal trabalhei já, e com a escola já consegui levar os alunos à seleção de voleibol, acompanhámos o ano passado a seleção de Cabo Verde, vão comigo, com a equipa que veio daqui, à seleção A de futebol, onde trabalham com aquela malta toda de topo. Agora estamos com a seleção feminina, já trabalhámos com a de canoagem, já trabalhámos combinámos campeonatos de judo, já fizemos campeonatos com o atletismo, a BTT, tudo com o triatlo também, durante muitos anos. Então conseguimos, por sermos pequeninos e temos atletas de topo em várias modalidades, que ser mais transversais. Portanto, a nossa experiência acaba por, se calhar, se estiver a falar com um tipo que está só com o futebol americano, ele sabe muito de futebol americano, nunca vê mais nada. Pois é, sempre aquele nicho, aquela especialidade, não é? E quando pegamos aqui em Portugal, até mesmo está a falar com lá que eles lá tinham uma equipa acho que era de rugby, assim, pessoal grandalhão, mas era só aquilo que ele se dedicava, porque era o que no sítio onde ele estava aqui existia. E de repente, quando nós começamos a ver, mas vocês já tiveram no triatlo, tiveram uma taça de mundo de triatlo, ou tiveram um campeonato de Europa disto, agora foram à Liga das Nações, agora tiveram aqui com o pessoal aqui na sala de aula, teve malta que foi para o campeonato do mundo de kickboxing. Portanto, conseguimos ser transversais por ser pequeninos. Acho que isso é uma grande vantagem que conseguimos ter. Agora, se pegarmos as condições, se calhar, de uma equipa de futebol americano, não são as mesmas que nós temos depois para trabalhar, exceto na seção de futebol, em que se tem necessidade de futebol, que temos com as outras equipas. Mas é giro, por exemplo, a equipa de handball de Cabo Verde foi para o campeonato africano e
Os alunos estivemos a trabalhar com atletas de alta competição, como aqui no Benfica, no Sporting, no Barcelona, noutras modalidades. Isto onde é que era possível? Epá, num país maior, se calhar é difícil ser tão transversal. Sim, sim. Está tudo na Às China. Sim, às vezes, se calhar, o ser pequeno, ou seja, no sentido de não ser um país assim muito grande. Sim, está tudo mais perto. É mais fácil ter-se acesso a várias modalidades, a vários tipos de empresas, do que, se calhar, no outro lado de uma empresa em que tenha um massagista que vá lá todas as semanas, paga melhor. Mas o circuito, se calhar, também é mais monocórdico. Sim. É interessante porque eu realmente nunca tinha pensado nessa perspectiva. Eu pessoalmente sempre tive, portanto, clientes que realmente dos mais variados, das mais variadas modalidades e setores. Desde aquela pessoa sedentária, como aos mais diversos atletas. Jiu-jitsu, a malta que faz kickbox também, os corredores, até porque depois, entretanto, também comecei a estar eu próprio a fazer trail running, portanto, acabei também por estar nesse meio. Mas é engraçado, porque depois, ou seja, falando aqui na questão do profissional, temos de estar capacitados para conseguir tratar quem nos aparecer no gabinete, não é? Não podemos só estar com esta questão, não, eu só trato corredores, ou eu só trato como o desporto é tão transversal de que quem vem para a massagem desportiva, se não trabalhar com veteranos, 2/3 dos atletas desaparecem. Pois. Antes, não trabalhar com o amador, desaparece. Normalmente o profissional já tem o profissional está na equipa, tem lá a sua estrutura, portanto temos que ser transversais. Agora, não, este aqui faz crossfit, não gosto de malta de crossfit, então não dá muito trabalho, são todos muito duridos. Não, temos que perceber tudo. Agora, a massagem é massagem, o objetivo é idêntico. O corpo, tendo características diferentes, os músculos têm as mesmas orientações, os processos são todos muito parecidos na recuperação. Não conhecemos a modalidade, é para falarmos com o treinador e com o atleta, para perceber os pontos mais críticos para atuar, tentar perceber um bocadinho o calendário, aquilo que estávamos a falar na Ultra. Se eu tiver um atleta da Ultra que faça a massagem com regularidade, quando chegamos mais perto da prova, se calhar no último mês, prefiro massagá-lo antes de começar a aula, às 8 da manhã. Ok. E porquê? Porque se ele me vai ali às 7 da manhã, depois de ter treinado e até ter trabalhado, vai-me adormecer às 7 da manhã, às 7 da noite. Um tipo que adormece às 7 da noite já não vai dormir bem para treinar às 5 da manhã. Portanto, cada modalidade nós temos que perceber um bocadinho a sensibilidade do atleta. E, pá, é importante para ele dormir àquela hora, deitar cedo. Então, vamos ajustar ali o que vamos fazer quando estamos com a equipa de futebol. 48 horas antes não vamos fazer o mesmo que fazemos no dia a seguir ao jogo. Temos que ajustar, mas temos que perceber, temos que ver quem é que está, com quem está a treinar, quem está a acompanhar, que é o fisiologista ou não, para saber o que é que se vai fazer. O atletismo, o pessoal diz, para o atletismo pode estar ali uma marchadora com 50 kg ou 40 e tal, pode estar um lançador do peso com 120. Este lançador de peso, se calhar, é mais parecido com o judoca. E então temos que tentar entrar e perceber o que é que está ali, e quando não sabemos, agora aparecem cada vez mais modalidades diferentes. Eu não as conheço. Se eu não falar, eu tenho sempre curiosidade de perguntar, não tenho que agora é o iBox também, o que eles faziam, sim. Como é que era o cruzamento das modalidades, como é que eles treinavam. Tenho que tentar ver. A primeira vez que tive alguém do golfe, tive que perceber o movimento. Para mim o movimento é a vela, a forma como eles puxavam lá as cordas ou os cabos, eu não percebia nada disso, mas tenho que perceber o movimento para poder ajustar aquilo. Portanto, cada um que vem, nós não temos a porta fechada, mas também não conseguimos perceber aonde é que ele tem atenção.
Às vezes pode ser no meio da coxa, temos alguém da canoagem, já sei que tem que vir aqui. E inicialmente não tinha essa noção. No kickboxing, muitos, se eu não vier aqui ao sopa espinhoso, não tenho hipótese nenhuma dele estar bem, porque está sempre com a guarda elevada, vai ter sempre ali problemas. É isso que é fascinante, é a diferença. Exato. E a forma como conseguimos dar a volta àquilo tudo. É ter aquele raciocínio clínico, analítico, fazer estas ligações, isso é muito interessante. Eu adoro isso, Eu pessoalmente falando, eu enquanto profissional, eu gosto, aquilo que eu mais gosto é quando a pessoa chega a mim, pronto, tem as queixas e eu preciso de descortinar as queixas. Pronto. Claro que eu também faço, e também gosto bastante quando me chegam até mim e me dizem, Paulo, só estou precisando de uma descompressão muscular geral, a tal libertação miofascial, o que seja, não é? O termo que agora é usado muito. Eu faço, também gosto. Também tenho protocolos para isso e é interessante ver depois o feedback das pessoas. Mas isso é quase como um puzzle, não é? Trabalhar com atletas, com desportistas, é um puzzle, é descortinar ali e perceber onde é que encaixa. Uma coisa, para mim, a diferença na massagem desportiva não é a força que se faz. Independentemente de poder ter que fazer muita força. É o planeamento. Porque um atleta tem uma época programada, depois tem os microciclos, mesociclos, os macrociclos, e a massagem tem que estar integrada, a recuperação tem que estar integrada dentro daquilo. Isso é que é uma massagem desportiva. E aí é diferente do tipo do atleta, mesmo um atleta conforme a fase da época, porque o objetivo é, ele tem que recuperar para treinar bem. E tem que recuperar da competição para continuar a treinar bem. Se ele não treinar bem, não vai ter rendimento, não vai ter lesões. Então, esse é o grande objetivo, é planear uma época com ele. Porque muitas vezes pensa assim, massagem desportiva é fazer força, ou por exemplo, vamos a um spa, massagem desportiva. Massagem desportiva é com um atleta. Não é as pessoas às vezes pedem porque querem uma coisa com força. Com mais força, pois. Massagem desportiva é o planeamento para ter resultados como da mesma forma que ele tem com a nutrição, que tem com o sono e que tem com o planeamento do treino. Isso é que é massagem desportiva, é planear e executar, e aí é diferente. Há alturas em que, então, tipo, acaba uma luta, eu vou fazer uma coisa com força, vou estar ali a bater nele. Não, e é o planear e conseguimos encaixar ali nos ciclos de treino dele. Isso é que às vezes é mais difícil de entender, porque a maior parte às vezes aparece, vou fazer uma maratona daqui a 15 dias. Descontrai um bocadinho, mas não é esse o grande objetivo, porque aquele percurso todo em que ele teve a treinar, era aí que ele devia estar bem. Não devia ter recuperado bem, para treinar mais, recuperar, treinar, para conseguir ter resultado. Isso é a parte, quando estávamos a falar de o que é que eu gostava de ver na massagem, que é difícil de entender, às vezes pelo treinador, outras vezes pelo atleta, outras vezes pelo geral. Pensam, massagem desportiva, vou espetar aqui cotovelos, vou aleijar, isso é ridículo. A massagem desportiva não é para o atleta chorar na marquesa. Ele já teve um treino duro, ele tem que ser recusado. Exatamente. Para mim, muitas vezes a aplicação dos cotovelos, a força desmedida ali por cima dele, é mais para o ego do massagista. Puseste a chorar, é onde eu ali todo torto. Um atleta de alto rendimento treina, na parte das vezes, 2 vezes por dia. Ele não pode estar 3 dias sem se mexer. Isso é patético. Então, qual é que foi a vantagem que ele teve? Eu vou uma grande tarefa, passar 3 dias, mas passar 3 dias, isso é o amador. Que leva uma grande tarefa, 2 dias de coxa e no terceiro estava melhor. O que eu lhes respondo é, se fosse um combate de boxe, fosse desmorrado no domingo não te mexias, quarta-feira estás melhor, sem solidariedade, mas o objetivo, que era no dia a seguir, estares a andar, não existiu, exato. E esse é o grande desafio da desportiva e é engraçado até a cultura dos jogadores, mesmo no futebol, vai mudando um bocadinho, em que às vezes perguntam-nos, mas isto não faz sentido, eu estar ali até o osso, eu depois no dia a seguir não consigo mexer. Eu fiz o lista da seleção, o que entrou, parece que em 2014 ou 2015, primeira reunião que teve comigo, o grande problema dele era esse. Que comecei a falar, depois ficou mais descansado, assim,
Eles não podem sair do treino, mas não conseguem também. Mas ainda há esse oculto que já puseram aos cotovelos, o profissional, não, à tarde tem que ir treinar outra vez. Sim. Agora, não vamos confundir isso, um corpo forte que quer mais pressão, não simples chegar aos músculos, mas é adaptado à recuperação e cíclica. Todo este tópico que se falou agora, achei, ou seja, isto é engraçado porque, lá está, eu próprio falo nisto muito, quem vem ter comigo, eu falo muito isto, porque obviamente que eu já tive pessoas, e todos nós temos pessoas que chegam até nós e dizem, não, eu quero aquela massagem desportiva que eu quero lá o cotovelo e quero, tem que ser com força, ok. Falta se calhar então aqui a tal ascensão de consciência, não é? Um nível de consciência mais alargado sobre efetivamente quais é que são os processos e quais são os seus objetivos, qual é que é as finalidades, os resultados, porque efetivamente não, lá está esse conceito de eu vou tratar uma pessoa, um atleta, e vou ter que meter, ele vai ter que ser daqui a chorar, não há hipótese, não é o certo, não é o mais correto. Falta de senso. Não quer dizer que não haja força. É isso que o professor falou aqui num ponto muito importante, que é corpos maiores, corpos mais com uma tonificação muscular maior, requer à partida mais pressão. Não significa que tenha que ser aquela força até a pessoa chorar. Como é que acha que, ou seja, eu estou aqui a pensar, né? Porque eu depois estou aqui a ouvi-lo e estou aqui a matutar ideias. Como é que acha que se conseguiria passar essa mensagem à sociedade em geral, vamos falar no contexto geral, em que efetivamente podemos trazer essa consciência, ou seja, realmente passar essa mensagem aqui, malta, atenção, mensagem desportiva é isto e não é isto. Não é? Tudo aquilo que já falamos agora. É o tempo, é através do trabalho. Eu acho que é uma questão do tempo e dos resultados. É engraçado, o ano passado 2 dos meus alunos foram para massagistas no Sporting, nas modalidades amadoras. Eles começaram a ter a percepção que tinham que ter malta ali a trabalhar. Um deles até no meio da formação, dos dois, foi acompanhar a equipa de natação do Benfica no campeonato e depois quando voltou a força para o Sporting, acho que começa aos poucos, a diferença do trabalho, quando o pessoal trabalha bem, começa a passar um bocadinho para o lado, mas é um trabalho moroso. Grande parte dos pedidos que eu tenho não me arranjam um estagiário, mas tem alguém aí para orientar a estágio. Ok, é massagem à borla. Pois. Aquele cantinho, muitos dos eventos tal como ao princípio eu disse que nós íamos com as marquesas fixas, as coisas já não são da mesma forma, se calhar daqui a 10 anos serão diferentes, mas muitos dos eventos querem ter uma decoração lá no fundo da prova, não estão preocupados se há recuperação do atleta. Okay. Grande parte quer ter ali, porque se estivessem preocupados com a recuperação do atleta, por exemplo, uma prova com 300 não podem estar lá 2. Pois. Tem que estar mais. Tinham que estar mais. Portanto, tinha que haver ali um intuito de recuperar a condição, quantos é que são precisos. Quando nós vamos como escola, vamos muitos. Porque estamos em protocolos para os alunos praticarem e, por exemplo, se me pagassem, eu pago muitos alunos meus quando vão acompanhar as provas, eu prefiro não receber. Quando estamos nestas parcerias, outra coisa é trabalho, vamos para o congresso, tenho-nos pagar, mas eu tenho que ter provas em que eu gosto que os alunos vão praticar, parcerias temos com a Decathlon, que funcionam sempre muito bem, tivemos com a Faculdade de Medicina, penso que é a Associação de Estudantes que organiza uma prova correr solidário, um torneio de voleibol também aqui com uma escola secundária. No ano passado fizemos pelo menos esses 3. O intuito é a prática dos alunos, terem o contexto real. Se eu fizesse assim, triatlon de Lisboa, então fizemos 700 massagens, 20 euros por massagem, tenho que me pagar 14.000 euros. Então também não sei que a organização não iria pagar isso, então vamos com parceria. Porque também para receber 100 ou 200 euros prefiro não receber. Claro. Uma ideia errada, pode-se fazer 700, 800 massagens. Ainda o ano passado, no final, tivemos aí um pedido para uma empresa
em que era para fazer 700 ou 800 massagens. Num ano, devia ser um aniversário qualquer, massagens rápidas, não sei o quê, 5 minutos. Pá, eu, é assim nos alunos, olha, vocês estão a acabar, querem isto, eu vou pedir um valor justo para... Vocês vão trabalhar, também têm que receber, claro. Claro que não aceitaram. Porque eu para fazer 800 massagens num dia, é preciso levar 25 ou 30. E já não é nada, basta dividir por 10, eram 80. Sim, sim. Portanto, 80 massagens num dia, que quem está a pedir não sabe o que é que está a pedir. Mas tem a falta de noção, por exemplo, 5 minutos. Como se chegássemos a uma empresa, 5 minutos, Está feito. e eles estão num tapete nessa festa. Tipo, linha de montagem. Só 5 minutos demoramos a ir para o outro. Sim. E essa é a falta de noção que existe muitas vezes do que é o nosso trabalho, que é o Zé sabe bem, mas trabalho não se pode, está o bem-estar, não. Tipo, está a trabalhar, gosta do que está a fazer, mas não deixa de ser físico. Também tem que descansar pelo meio. Exatamente. E depois, mais uma vez, voltamos à questão da consciencialização. Não, existem, não tem áreas, não é? Sim, claro. Sim, mas acredito que com o tempo vai melhorar. Já tem melhorado. Já foi melhorado. Já é diferente. Sim, eu tenho notado muito isso também, é verdade. Bom, malta, estamos a terminar. Era até às 5, não era? Nós temos as aulas às 6, eu tenho que ter... Vamos terminar, malta, com o professor... Exatamente. O professor tem aula para preparar, temos que arrumar outra vez aqui o espaço, para os alunos fazerem... Já não dá uma levada desse, foi o que demorou mais tempo. Sim, esta parte está feita. Então estamos aqui a conversar horas. Antes de terminarmos, bom, a malta da comunidade sabe, e eu já tinha partilhado isto com o professor, eu tenho episódios de 3 horas, portanto, lá está, isto há alturas quando acaba. Mas hoje, obviamente, estamos aqui com o tempo controlado e vamos respeitar também para o professor descansar um bocadinho antes de ter a aula. Mas não queria terminar o episódio, professor, sem lhe perguntar uma coisa, que é, se tivesse que definir aqui 3 valores para alguém que quer enverdar pela área, quais é que seriam esses 3 valores que acha que um profissional da área da massagem deveria ter? Afinal, a mais difícil não era a primeira, era a última. Eu vou dizer, eu gosto de perguntas difíceis, malta, eu gosto de perguntas difíceis. Ou três características. Sim, eu estava a pensar até mais na questão das características, os valores já entraram no campo. Já é mais profundo. Porque pode-se entrar para esta área com características muito diferentes. Não há um perfil único do aluno que me entra e que depois é um bom profissional. Muitos, quando entram, não têm a perceber, dizer assim, porque gosta muito da área. Não, só vão ter a percepção depois. Portanto, a porta de entrada, a dificuldade na pergunta é a porta de entrada, porque aquele desconhecimento da área. E estava a falar de um aluno, foi o ano passado para começar a trabalhar agora no Sporting na massagem. Ele sabe quem é, eu vou dizer o nome dele, que é o Pedro Poeira. Podem procurar, estou a fazer Pedro, já sabes, vai-te preparar agora. Pegando no Pedro, o Pedro foi aluno da escola há 10 anos, talvez. Agora não me lembro do ano em que ele foi aluno, mas não foi 10, foi 9 ou foi 8 anos. E o Pedro, não sei se tem agora já 30 anos, ou se é capaz de ainda não ter, deve estar perto. Portanto, quando começou, se calhar tinha 18, 19 anos. E tinha uma boa capacidade. E tirou a massagem desportiva. E o ano passado telefonou-me para começar o SPA. Porque queria começar, podia fazer só a parte da exposição do SPA, mas como tinham passado uma série de tempo, ele integrou até uma turma espetacular em termos de dinâmica deles, ele quis fazer tudo. E quando chegou quase à parte final, disse, Pedro, agora tenho que fazer outra vez a desportivo. Já passaram tantos anos, está ali o tempinho. E ele foi um dos melhores alunos do ano passado. Depois, quando apareceu o convite, pediram ao Sporting para ter massagista. Um dele foi um dos indicados. Há 10 anos atrás não seria. Portanto, se pegasse assim nas características,
Ou seja, é Um multado, aluno que vai ser, já é um bom massagista há 10 anos, se calhar não as tinha. Ok. Portanto, não é a porta de entrada, é um bocadinho o que vão desenvolvendo ao longo do tempo. Agora, tenho gostado daquele, mas o gosto também se vai ganhando, superando a dificuldade. Muitas vezes, uma sopa, às vezes chega aqui, malta que não percebe, tem que mexer os dedos todos e ao princípio ficam em pânico e se calhar esta não é a melhor área para mim. Depois é o gosto pelo corpo, o estudar a anatomia. Esse tem que existir logo à partida. E depois há o terceiro, que é gostar de estar com pessoas. Se tiver que acabar só em três, se não gostar de estar nada. Não, três chega. E atenção, este do gostar de estar com pessoas, acho que dá pano para mangas. Sim, dá pano para Porque depois o que é que acontece? Que eu já conheci alguns colegas da área que eles próprios admitem, pá, eu gosto da área, mas não gosto das pessoas. Ok, mas tu não consegues ser. Não dá para estar muito tempo nisso. Nós vejo pelos alunos que vão continuando a área, mesmo quando nós nos juntamos, isto estamos a fazer, gostamos de estar a conversar, até uns com os outros. Portanto, vamos lidar com pessoas o tempo todo. Atenção, o Estado não é preciso ser extrovertido. Não pode ver. Não estar ali contrariado. Nós somos Sim. back-office no sentido de estarmos por trás do balcão ou numa sala ali. Podemos estar numa sala, mas está lá sempre uma pessoa também. É preciso ter essas ferramentas. Aliás, se não houver, adquirir as ferramentas para saber lidar com isso. Malta, vamos terminar o episódio. Vamos deixar aqui o professor descansar e preparar a aula que vai começar brevemente. Professor, mensagem final aqui para a nossa comunidade. Que queira deixar... Agora ainda vem uma mais difícil. Não, é mesmo uma mensagem que quiser deixar. Pode haver, nunca sabemos, pode haver alguém daquele lado que queira, inclusive, tenha aqui o bichinho de querer começar, se calhar, em verdade na área, não sabemos. Que mensagem é que gostaria de deixar assim? Mensagem, não vou dar aqui cada um depois depois interpreta da minha maneira, claro. Da sua forma, que é engraçado, acho que nesta área, não é precisamos a falar só nesta área, é ver ao longo dos anos a quantidade de pessoas que a vida mudou radicalmente. Aqui por esta área, outros mudaram por outra área, e é um bocadinho isto não ter idades, cada um que pensar que pode a qualquer momento mudar completamente o seu rumo. Isso também é uma coisa interessante, é ter aqui pessoas que começam os cursos a partir dos 50 anos, com 60, já tive aqui alunos com 70, e ver que de repente começaram algo de novo, completamente novo, que só para a frente é que nós vemos, e pelo tempo passou depressa e estava aqui, já podia ter feito mais cedo. E não estou a falar só nesta área, também estou em qualquer área, por isso é que eu estava a dizer, daqui a 10 anos se calhar não estou neste e tenho que começar outra coisa qualquer. E depois quando olho para trás, o que é que eu estive a fazer? Eu perdia tanto tempo para massagem, não devia estar a fazer isto. Tudo é mutável, não é? Tudo é. Isso é o mais interessante, e o mais interessante é o imprevisto. Quando nós olhamos para trás, ando assim, podia ter feito assim, mas depois não tinha tido a mesma piada, porque quando corre mal, podia ter evitado, mas quando conseguimos dar a volta também super. Exatamente. Foi engraçado. Isso é uma condição do ser humano, não é? Nós, quando as coisas não correm bem, não gostamos que corra bem, não é? A gente vê, porque é que eu fiz isto? Isso. Mas depois quando damos a volta, e isto, não falando só nesta área, há outras áreas, sim. Vai sempre a tempo de começar e de experimentar. Na parte do atendimento, não ter com o pau, não ter com o outro, não com dores nas costas, Sim. E felizmente há muitos bons colegas no mercado, e claro, malta, quem quiser começar em verdade na área, com a Trentep, obviamente, são mais que bem-vindos, que o professor acolhe muito bem, e obviamente os cursos são muito bons, atenção, são muito bons, e já fiz alguns, e atenção, eu preciso fazer reciclagens, até já tínhamos trocado umas mensagens, preciso fazer umas reciclagens aqui na escola. Quando fizemos uma aula online, mandou um convite para o pau. Vamos a isso.
Professor, agradecer mais uma vez. Obrigado. Foi um gosto enorme ter-me recebido aqui na nova casa, não é? Porque eu sou do tempo da outra casa, mas aqui na nova casa, e haverá mais projetos no futuro, de certeza, e mais episódios, de certeza, porque há muito conteúdo. 17 anos de história, há muito conteúdo para dar. Malta, redes sociais da escola, do professor, as minhas já sabem, vai estar nas notas do episódio, podem consultar, podem verificar, e não se esqueçam, à data de hoje, da gravação do episódio, portanto, nós estamos a 26/11/2025, malta, 2026 está a chegar. Se tens esse bichinho de querer enverdar pela área terapêutica, pela saúde e bem-estar, falem aqui com o professor, falem comigo também, estamos aqui interligados e vamos fazer acontecer. Começa já a preparar o ano, porque se calhar, quem sabe, o teu propósito está em ajudar o próximo através da terapia manual. Eu fui assim que também descobri o meu, portanto, nunca sabe, pode ser o teu também. Professor, obrigado mais uma vez, foi um gosto, e vamos ver, mas eu sei, sei ver por aí. Crescemos no mesmo colo e tudo. Era, aí está. Isto muda a maravilha. Dois colos do mesmo local e a mensagem. Da mesma zona, exatamente. Isto muda a maravilha. Exato. Malta, um abraço e até ao próximo episódio. Mindset Talks Podcast. Até à próxima. You